Estou me acertando aqui, detalhes importantes, né? Sim, arro, bom dia. Bom dia, arro. Hoje é um dia tão importante, né, para a nossa história, para nossas vidas, para a nossa saúde, para a minha comunidade de gestalt terapeutas, da comunidade da psicologia, desse avanço humanitário, esse avanço necessário que vem se dando, né, ao longo desses últimos anos. E eu não podia deixar de marcar aqui esse encontro, essa aldear aqui um pouco com as minhas vivências, com a minha caminhada, né? E deixa eu acertar aqui. A Jeane. Olá, Jeane, prazer em te conhecer. Eu sou do Núcleo Sol, um espaço que aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, que existiu numa casa super legal há 20 anos, em que foi construído muitas coisas ligadas ao meu trabalho, antes da minha retomada como uma indígena identitária, né? Uma retomada identitária tupi-guarani, mas hoje reconheço o quanto já tinha todo o movimento que eu não me dava conta, né? Mas a gente sabe, usando a linguagem da Gestalt, da visão fenomenológica, o campo é sábio, ele sabe, né? E usando a linguagem dos povos originários, né? Do saber viver, do viver bem, e o quanto essa conexão já existia, porque existia em mim, né? Existia já eu sou indígena, sou descendente, então isso já vinha sendo construído nesse espaço Núcleo Sol, e só o nome Sol, né, que é o nosso avô, e isso já mostra essa conexão que me deu um afago no meu coração diante de tantas dores, de tantas questões que nos levam nesse espaço, nesse vazio que fica, né, que acontece em nossas vidas, ou como mulheres, ou como um ser humano que foi meio que tosada, né? É como uma árvore que cai e essa conexão fica cortada, nos trazendo consequências também para a nossa saúde mental. Isso me estimulou um pouco também a estar aqui hoje para poder compartilhar essa minha experiência de vida, para que todos e todas e todos que estejam aqui ou possa ouvir um dia ou ressoar nesse campo, mulheres ou psicólogas, psicólogos da área de saúde mental, da importância desse olhar, incluir isso no campo de estudo, de trabalho, na área clínica, com seus clientes. Eu sou Rosa Cristina Cavalcante, tupi-guarani, filha de Raimunda Nonato Cavalcante Pereira e de Ramon Pereira. Sou mãe de um que teve um outro destino, não chegou a viver, né? E do Felipe Pereira Mattioli, e que honro e agradeço poder estar aqui, poder ter esse momento de abrir aqui essa câmera e poder construir algo
necessário. Hoje, 19 de abril, é uma data muito importante para nós, para os povos originários, de reconhecimento, não de homenagear, mas de reconhecimento. E eu cada vez mais sinto essa necessidade também de ser reconhecida na minha vida, nas minhas relações, no meu trabalho como gestalt terapeuta, por me sentir fora do contexto, me sentir excluída, por já ser um sentimento desde antigo em mim como pessoa. Imagina na entrada também, na carreira de psicóloga. E então esse reconhecimento ele é nível comunitário, da comunidade, em qualquer espaço, seja poder ser vista, poder quebrar essa invisibilidade, esse silêncio, do jeito de cada um. Eu tenho o meu jeito, e cada um tem um jeito de estar na vida, de estar na profissão. E acredito que tem contribuído muito para o meu trabalho nesse novo estilo, esse novo jeito de viver a vida e de estar como uma terapeuta, uma psicoterapeuta. Então hoje está um dia lindo, um sol, o nucleossol também acordou, eu acordei assim, com esse sol maravilhoso, e quero poder compartilhar essa luta de resistência, tanto dos povos originários há muitos e muitos anos, a colonização veio, e aí cortou, quebrou toda a sequência de vida, de religiosidade, de espiritualidade dos nossos povos, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. E isso não tem como mais fugir, como se hoje, dentro da psicologia, da Gestalt, existe a transgeracionalidade, as questões traumáticas transgeracionais que já vêm sendo discutidas e comprovadas. Então, isso tá aí pulsando no campo, na vida, nas questões climáticas também, e nas dores, nas violências sofridas por nós, muitas violências também que sofro ainda, porque reconhecer, reconhecer, nos ser reconhecido. Bom dia, agora estou ouvindo aqui o pessoal chegando, muito bom. Obrigado, Jeane. Gláucia, oi Gláucia, que bom. Então, assim, eu me preparei aqui um pouco, eu vou dar uma seguida aqui no meu roteiro, porque eu acho muito importante essa questão ligada à saúde mental. E isso me motivou a estar aqui, me motivou a abrir esse espaço, porque é uma questão que veio por muitos e muitos anos, não era incluído no nosso trabalho. E muitas vezes, dentro dessa visão de uma psicologia ocidental, branca, europeia, não atendendo às necessidades de um povo brasileiro, de todas as demandas que nós vivemos como povos originários, sendo nossos ancestrais, os diagnósticos para seguir um tratamento não incluía, e sim ainda é visto como questões de transtornos, sintomas que aparecem e que eu vou falar um pouco depois sobre isso, os sintomas que na verdade são questões da nossa ancestralidade, dessa árvore que foi cortada e ficou lá em pedaços, esse retorno à nossa casa. Então a minha caminhada é isso que eu quero um pouco partilhar e convidar você que ou é psicólogo ou não, é gestalt ou é de outra, é bioenergético ou psicanalista, seja o que for, ou constelador familiar, também temos aqui uma consteladora muito, muito querida, e que acho que esse trabalho da transgeracional trouxe essa reconexão, essa possibilidade de nos reconectar com a ancestralidade genealógica, que é a mais acessível a todos
nós. Até a constelação ou a Gestalt transgeracional nos trouxe essa possibilidade. Só que existe vários tipos de ancestralidade, como diz Cacaverá, que foi quem me iniciou, né, na tradição tupi-guarani, um grande mestre, um xamã. E então eu me perdi um pouco, mas enfim, eu me perdi. Se vocês puderem me achar, porque eu estou retomando a minha casa, né? Então é isso mesmo, a gente se perde, se acha, e aí sente a dor, se alegra, bate o tambor, bate aqui, confia, né? Confia nas possibilidades, né? E arroz. E eu queria também começar, além dessa minha busca, né, e poder compartilhar com quem quer que esteja e mostrando como é importante essa conexão para a nossa saúde mental, para nossas relações, para nossas profissões, não como um desenvolvimento, né, uma palavra que está meio cansada, né, está meio desgastada, para o bem viver, na verdade. Recuperar aquilo que está em nós, né, esquecido, guardado nas memórias do nosso corpo. Então eu queria falar um pouco também da foto do qual foi escolhido pela IA, e me ajuda, né, e nos ajuda, e fala um pouco do mundo contemporâneo, da cidade grande no qual eu vivo, né, e da floresta. Então, o indígena retomada numa cidade grande é bem mais complicado, né? Nós temos aqui a aldeia Maracanã, que é mais perto, é um lugar em que a gente possa estar e poder estar mais perto dos parentes. Isso nos traz um acalanto, né? Me traz, né? Quando tem possibilidade de ir lá, hoje esse final de semana está acontecendo muitas atividades, né? Por ser um mês de abril, um mês de luta, de relembrar, porque a luta ela acontece desde sempre, né? E para mim, assim, desde que eu me dei conta, meu sistema familiar, meus pais, não sabíamos de onde vínhamos, tudo foi perdido, tudo foi deixado, né? Foi cortado, língua, fala, roupa, maneiras de viver. Mas como o nucleossol, ter o nome de sol, ter o nome, como eu falei antes, né? Ser uma possibilidade de reconexão que eu nem me dava conta, também meu sistema familiar, a minha família, também vivíamos coisas que não sabíamos, né? Como um grande quintal com muitas frutas, né? Frutas para nós, com hortas, né? Às vezes falas, olhares e dores também, muitas dores desse silenciamento, dessa invisibilidade, como é necessário, né? Assim, eu me emociono porque é muito necessário, é muito curativo essa retomada. E você, psicólogo, principalmente, que é você que é gestalterapeuta, ou seja de que área, talvez não se dê conta do quanto esse espaço, esse buraco, ele pode estar causando em você um sintoma, uma ansiedade, ou impedimentos na sequência, né, nos seus passos, caminhadas da vida, e não é resolvido por uma terapia tradicional, por um modelo tradicional, né? Resolvido, né, entre aspas, não é conectado, sentido. É preciso que seja incluído nesse sistema todo, seja incluído essa demanda que eu senti, que nunca foi visto nas terapias tradicionais, porque nem se falava disso, né? Nem estou culpabilizando ninguém, responsabilizando ninguém. Mas esse movimento já vem acontecendo, né? Ainda bem. E quem está em retomada, porque eu ouço muito assim, bem, vou voltar só para fechar, né, essa coisa
da imagem que eu coloquei, né, que é uma imagem que marca, né, essa indígena retomada que mora numa cidade grande, no selva de pedras, né, e que você vê que nossas políticas públicas, nossos prefeitos, os governadores não têm noção da importância, porque eles vão revitalizar uma praça, o que eles fazem? Eles calçam, né, cimentam toda a praça, coloca cimento em tudo. Eles vão construir um prédio, tiram todas as árvores daquele espaço. Então, eu uma vez desci para falar aqui, porque está terminando um prédio, e foi tirada uma árvore, porque era o lugar da garagem desse prédio. Então, é inconcebível, né? Doloroso. Cada corte quando eu sinto na alma esse corte, no meu corpo território, porque o nosso corpo, ele traz as memórias do território, da história dos nossos ancestrais, que está em nós. Isso fica muito esquecido, adormecido, transformado em sintomas, em adoecimentos, em relações abusadoras, em relações que não atendem, às vezes, né, o mínimo de um bem viver, de um bom viver. Então, essa conexão, ela está gritando para que a gente possa ouvir e ver e reconhecer, né, para que quando eu ouço, seja nos grupos, nos trabalhos de constelação, no atendimento. Minha bisa, o pai dela, ela me falou, a minha avó, que a mãe dela tinha uma parente, alguém que era índio, que era índia. O que ela está falando? Era como eu falava, né? Assim, eu não entendia, porque a minha avó nem falava o português, né? E tinha aquela trança enorme, e chamava Luísa. Eu não entendia, assim, passava muito longe, né? Como esse nome, Luísa? Cara, ela perdeu toda a identidade, né? Então, quando a gente já comenta, é um passo para se ouvir e saber que essa retomada vai trazer luz para você, para os seus filhos, para os seus netos, vai abrir caminhos diferentes, né? E eu me pergunto, né, onde está essa conexão em você? Né? Como que ela afeta a sua saúde mental? Né? Porque quando começa a se conversar, seja num bar, né, num boteco, que eu gosto muito, seja numa roda de samba, seja com as pessoas ali. Minha avó, esse papo a minha mãe falou, a minha bisa era... Ei, vou trazer uma coisa que eu já ia falar mais na frente, assim, minha avó foi pega no laço, né? Ela foi estrupada, né? Então, onde está essa conexão? É só falar, e isso era levado muito na brincadeira, no sorriso. Minha avó foi pega no laço, pô, me falava, é mesmo, né? Ou entre os homens, né? E isso tem um sentido muito grande para a psicologia também, né? Para nós psicólogos, que estamos aí lidando, seja numa empresa, seja num trabalho público, né? Tenho amigos que trabalham em instituições, né? Ou no SUS, né? Que tem muitos trabalhos de grupo, né? Porque o grupo aí, um adendo, ele é muito visto como uma possibilidade de dar conta de um número muito grande de demandas, e não como uma possibilidade, né, que é muito rica e interessante, um trabalho de grupo, que é o trabalho do coletivo. Então, esse título que eu coloquei, invisibilidade, coletivo, corpo, território, são chamadas nesse desenvolvimento, vem essa palavra de novo que eu não gosto muito, mas é muito usada por nós e valorizada, né? Mas desse encontro com nós mesmos, né? Um encontro com você, um encontro que para mim me foi muito importante, porque a invisibilidade foi um projeto, né? Um projeto feito pelo colonizador e por muitos descendentes deles, né, de silenciar mesmo esse território de saber, esse território, nosso território corporal, território
que eu vivo muito no samba, por exemplo, que para mim é um local em que o nosso corpo-território pode se expressar, pode expandir, né? Pode trazer no movimento, no encontro dos corpos, os saberes ali, as dores e a alegria de desafogar tanto a sua semana, quanto o seu trabalho, quanto tudo que nos impede de encontrar com a nossa subjetividade expressiva real, que é sabotada, né, na sociedade, na política. Esses encontros, eles nos trazem não só a coisa de estar ali, né, de ser, mas um refúgio, né, um caminho de fuga, de saúde, né. Deixa eu beber um pouquinho d'água e ver o que vocês estão falando, contribuindo, se vocês também conectam com essa verdade vinda de uma xamã, que é uma construção aqui minha, né? Deixa eu ver aqui quem está aqui. Yara. Oi, Emily, que bom. Yara, Paulo, Valério. Então, sim, muito. Rosângela quer passar daqui a pouco. Rosângela, tudo bem, daqui a pouco. Você espera um pouquinho? Não problema. Só um pouquinho para eu seguir aqui o meu raciocínio. Então, esse projeto de apagamento do colonizador, né? De apagar esse território do saber, né? De ignorar esse território do saber, ignorar a sabedoria, porque ela vai trazer questões, né? Como o Cacaverá traz, a Oito Krenak, grandes xamãs, né? De poder... alcançamos bastante espaços, né? Na política, né? E com a entrada aí dos povos originários, e agora a gente está no ano de eleição, espero que entre mais indígenas aí, podemos votar realmente dentro de uma política que atenda às dores e necessidades nossas, né? Que somos 68% indígenas do povo brasileiro, né? Então, deixa eu ver aqui onde eu estou. Então, esse tema da invisibilidade, do coletivo, né, para a saúde mental. O coletivo, então, a força do coletivo, né, a gente percebe isso nos movimentos que existem, né, em toda a movimentação que acontece, que há uma união, uma coletividade, tanto em relação às questões das mulheres, que é uma questão, né, da nossa avó, da nossa bisa, né, das agressões, da invisibilidade, né, do silenciar, do não poder falar. Isso ressoa também através do outro, né? Isso é interessante, que a força do coletivo, às vezes eu não falo, mas alguém... É como um trabalho de grupo, né? Ela ressoa naquele inconsciente do grupo, desse coletivo que tem essa conexão com as nossas ideias e sentimentos, ou não tão necessariamente por aí, mas está junto, né? Tá junto e tem isso em nós, no outro também, né? Então, às vezes eu posso não falar, mas alguém vai falar, alguém vai adoecer, alguém vai gritar, né? É o que acontece muito, né? Quando a gente vê situações extremas de mortes, de situações que estão aí explodindo no nosso campo, né? Então, alguém vai expressar algo de que para mim eu não tenho como expressar, né? Então, situações muito difíceis também, mas que não tem como, acho que é o funcionamento mesmo do campo, né?
do campo morfogenético, da epigenética que já traz, né, isso muito claramente. Então, então um colega, um amigo, um parceiro, ele vai sentir, isso é sistêmico, né? É sistêmico, ele vai sentir, tanto que no trabalho de casal, o que um fala é do outro, né? Porque estão juntos naquele sistema. E a gente faz parte de um sistema familiar, né? Do sistema ambiental. Então essa conexão, ela é muito maior do que a gente imagina, e muitas vezes a gente é muito maior do que nós mesmos. Nós somos pequenos perante muitas questões, mas aquilo que a gente possa dar conta, ou o nosso parceiro, parceiras da vida vão sentir também aquilo que a gente sente, né? Então isso é muito... isso é um conceito chamado ressonância também, que é usado muito em trabalhos com grupos, né? Bom, deixa eu ver de novo aqui. Oi, Sandra, que bom. Cristiane, muito bom poder, se vocês ainda estão aqui ou não estão, mas poder ter passado por aqui, né? E ter dado esse acalento aqui nessa live, né? Que não é nem uma live, né? Eu acho que é uma reconstrução histórica, essa homenagem que estamos fazendo aqui, que eu estou fazendo. Peraí, deixa eu ativar os comentários. Rosângela, você me mandou um convite, é isso? Diz aí se é isso mesmo, se foi o seu dedo que tocou aí. Como é que tá até agora, né? Vocês estão ouvindo, tá tendo uma sintonia em relação a isso, né? Porque voltando, essa raiz cortada, né, na nossa história, que começou lá com um colonizador, com nossos antepassados, nossos ancestrais, ela traz o quê? Vou usar uma palavra, né, um conceito, né, da Gestalt terapia, ela traz uma Gestalt aberta, uma Gestalt inacabada, que nos adoece, que nos traz sintomas, ou de ansiedade, a depressão, né? Pode ser também através dessa necessidade, porque ela fica clamando por atenção, né? Uma Gestalt aberta, ela fica... ela quer ser fechada, existe uma necessidade, mas fechar uma Gestalt não quer dizer que é assim bonitinho, ou dentro de um padrão. Fechar a Gestalt é da forma que você puder fechar. O adoecimento, o sintoma, é uma forma dessa Gestalt ser arrumada, né? Dela é um ajustamento criativo. Você não está pleno, mas dê um jeitinho ali, né? Como diz os brasileiros. E aí você faz um ajuste criativo, porque você precisa se preparar, ou fazer terapia, se trabalhar, fazer psicoterapia mesmo, se trabalhar para que você possa cada vez mais dar mais um passo nessa Gestalt inacabada. E hoje, incluir essa raiz cortada, incluir a nossa ancestralidade que foi cortada, a invisibilidade, o silenciar, incluir esse trabalho, nós como clientes, né, com nossos terapeutas, acho que é muito importante para a saúde mental. Para mim, assim, nossa, abriu um caminho, né? Foi muito difícil, é muito difícil, não é fácil não, né, no início, mas eu estou alguns passos já, que já estou aqui até podendo falar disso tudo, né, então, e poder acolher até em trabalhos, em grupos, pessoas que estão se dando conta também, através dessas mini falas, né, minha avó, minha bisa, né, porque o não saber, a gente perde a noção de continuidade. Não entende muitos sonhos, nossos ritmos, as nossas intuições. Por quê? Porque são temas assim, muito menos racionais, né? O Cacaverá fala muito disso, do tipo de ancestralidade, a ancestralidade anímica, que é da alma, que nos anima, né, na vida. Ela é muito mais sutil,
né, do que uma ancestralidade genealógica que a gente vê numa constelação, a gente estuda, está mais acessível, né, até do entendimento racional. Agora, o trabalho com sonhos, o trabalho valorizar nossas intuições, nossos ritmos, não respeitá-los, né, é um trabalho muito da ancestralidade que na tradição tupi-guarani chamamos de anímica, né? Poder conectar com rituais, né? Valorizar a sabedoria, valorizar as medicinas, né? A medicina do tambor, a medicina do som, a medicina da floresta, a medicina que o corpo território traz, né? Inscrito em nossas escolhas, em nossas atitudes, que a gente nem se dá conta, né? Então, além da ancestralidade anímica, dessas conexões com esses temas tão sutis, está a questão do trauma transgeracional, que é outro tema que tem se falado muito, né? E principalmente quando a gente fala, né, essa dor que a minha avó também, né, ela não foi pega no laço, mas a invasão que houve na aldeia, pelo que eu soube através das histórias contadas, né, que a gente vai guardando, ela tem uma perda de tudo, né? Então, mas quando essa história de se pega no laço, eu arrisco uma chamada nesse sentido. Será que você já chorou tudo que a sua avó não fez quando ela foi interrompida em sua vida, quando ela não pôde seguir o caminho da sua existência na sua vida? Será que nós, mulheres, conectamos com toda essa dor? Ela fica embutida em nós, nos nossos relacionamentos, nas escolhas das relações, né? Será que você já ouviu todo o silêncio da sua família, né, no seu corpo hoje? O que o seu corpo diz desse silêncio, porque é muito difícil falar sobre isso, sabe? É muito difícil. Então ela fica meio que segredos que transitam o silêncio, né? Mesmo a gente se trabalhando, e nem tem que mudar isso, tá? A gente não está aqui para mudar o passado, nem mudar nosso sistema familiar, não, né? A gente está aqui para a gente poder, para a nossa vida, eu acho que mudança, né, seria para frente, né, para nossos filhos e netos poderem aproveitar a vida melhor do que nós, né, poder estar mais limpo, né, limpar mais esse canal, né, esses canais de percepção, né, que vão limpando a partir disso, né. E muitas vezes essas questões de, como eu já falei antes, né, foi visto como brincadeira, né? Minha avó foi pegar no laço e traz o quê, né? O não conexão, traz a timidez, o silenciamento, o sentimento de exclusão, que é fortíssimo, né? A vergonha por não se sentir pertencente, né? Que é o que eles não se sentiram. E para a gente poder, de alguma forma, olhar isso, ele fica registrado nas nuvens, né, no nosso sistema. E talvez quem é mais sensível, quem vai nesse caminhada, acaba trazendo mais para si, para a sua vida, né? E aí a gente vai transformar essa sensação de exclusão, esse laço que pega no laço, em laço de pertencimento. Olha que bacana, né? Esses sentimentos que eu falei, exclusão, vergonha, poder ser transformados em laços de pertencimento, né? E nós, como psicólogos, temos que ter cuidado, porque o diagnóstico tem uma patologia, né, estrutural, né, que aprendemos ao longo das nossas formações,
e não visto isso como uma cicatriz transgeracional, um apagamento forçado. Então não é neurose, não é só timidez, é uma forma de ter podido lidar com tudo isso, né? Fazendo esses ajustamentos criativos, né? São termos mais teóricos da Gestalt, que eu assim, encaixei aqui, né? O ajustamento criativo, de formas de lidar com situações difíceis na vida. E o nosso corpo, ele aprende, né? Ele aprende que aparecer é perigoso, e isso vai se manifestar como medos, né? E vai impedindo nossa vida mesmo. Às vezes medo de viajar, medo de sair da fronteira, né? Fazer outros contatos, medo de pegar um voo, medo de mergulhar, medo de dirigir, porque é onde a gente espelha, né? Onde a gente pode projetar essa invisibilidade, né? Então esse modelo de diagnóstico, ele não cabe, né, em pessoas que chegam para nós e muitos são descendentes indígenas que não estão em retomada e que carregam esse peso, né? Então não é transtorno, né? São respostas que vieram como proteção do corpo-território invadido, né? Valorizar as medicinas, né? É importante poder... Hoje eu faço terapia com uma indígena de aldeia e para mim foi muito importante esse olhar, esse acolhimento. A medicina que ela traz, a medicina da floresta, a medicina do rapé, a medicina do tambor, né? A medicina do corpo-território, que é o que eu muito me identifico, né, e quero muito aprofundar, né, porque eu já venho numa caminhada de trabalho corporal, de formações, que também tinha uma questão muito espiritual do Rio Aberto, e já dei muitas aulas de movimento expressivo, e deixa eu só ver aqui, gente, tá. Então, o corpo-território, eu sou muito, somatizei bastante, né, eu sinto muito no meu corpo os medos, sentia muito, muito mais, né? O tremor, a questão da Covid, né? Claro que as terapias me ajudaram bastante, a conexão com a natureza, muito bom, a praia, eu gosto muito de praia. E então o corpo-território é um tema que que me chama, que me toca, né? Então, se valorizar, esse incluir, né, é preciso que nos enxergue, né, que nos inclua nessa relação saudável com o corpo-território que foi devastado. Não é uma questão dentro do diagnóstico tradicional, né, da patologia, né? Então, eu vejo a retomada, gente, como um remédio, sabe? Um remédio que a gente começa a tomar homeopaticamente, um floral, né? Que traz à tona, né? O sintoma, traz à tona as dores. É bom você estar acompanhada, seja de um xamã, que temos aí, né? Como a Caverá, estudar e ser acompanhada também por uma psicóloga, ou por mim mesmo também, né? E eu tenho grupos terapêuticos, eu tenho um grupo às quartas-feiras de manhã, que esse grupo já está há um tempo junto, então eles estão muito conectados com a minha linguagem, com a minha forma de trabalhar, né? Então a gente tem muitas oportunidades de incluir esse trabalho, de honrar, né? Honrar toda essa ancestralidade, porque a gente vai transformando esses sentimentos, né, de vergonha, timidez, exclusão, que é uma proteção ancestral, na verdade, e vai transformando isso em dignidade.
O que eu quero dizer com isso? É que a dignidade, ela nos dignifica. Pode ser qualquer história, pode ser do jeito que foi, mas nos dignifica. Então a gente transforma muito vagamente, porque a gente sabe que esse caminho, ele não é no tempo que a gente quer, é um outro ritmo, né? Principalmente na ancestralidade anímica, da nossa alma, um trabalho que a gente faça espiritual, se a gente frequenta algum espaço, tudo outra, né? Até o ritmo, quando a gente entra num templo, numa igreja, é outro ritmo, né? E aí também aqui, conectar com esse não sofrimento em nós, que é a dignidade, olhando, reverenciando o que nossos pais puderam fazer, né? E saber que eles nos deram a vida, isso já está de bom tamanho, o resto a gente resolve, não julgar e se sentir pertencente ao seu sistema familiar, seja do jeito que ele é ou foi e é, né? Então isso nos dignifica, né? Então eu parto assim também, e fechando a live, esse encontro, né? Com outra hipótese, né? O quanto de dor na sua ansiedade, na sua depressão, é a falta de território. O quanto o corpo está tentando encontrar o caminho, a raiz que foi cortada. Que a saúde mental é um pertencimento histórico também. Então, essa dor, ela pode estar embutida nesses sintomas, e outros até menores, né? Tremores, medos de viver a vida, porque a sobrevivência, ela é aonde ainda estamos ancorados, né? Nosso cérebro é o reptiliano, né? Que está muito ligado à sobrevivência. Então nós estamos muito ainda nesse modo, né? E o modo acima, não vou dizer acima, não é uma palavra melhor, mas de outra consciência, né? Consciência do coração, da alma, né? A gente precisa ter tempo para isso, né? A gente precisa dar tempo para isso. É outro tempo, a gente precisa, né? Quem quer, né? Mas nós, terapeutas, psicoterapeutas, sim, nós às vezes somos incumbidos e responsáveis, né, pela nossa caminhada na profissional, né, na área clínica principalmente. Então, a gira dos saberes, eu gostei muito dessa chamada. Talvez seja um próximo, começar a gestar um pouco esse trabalho, de poder ir para a natureza, poder ir para um espaço em que a gente vai colocar os pés no chão, na terra, e poder reencontrar, girar, né, girar nas pessoas, reconectando com o saber que cada um está aí guardadinho em si, né? E se você sente aí dentro de você essa invisibilidade, esses temas, e quer participar dessa gira, né, eu estou aí gestando isso e poder ser num espaço realmente fora do território urbano, né, e sim um território, né, mais florestal e possa reflorestar nossas caminhadas e alma. Eu fico por aqui, né, agradecendo, ainda vou aqui ouvir o que vocês escreveram, ouvir, ler, né, a Rosângela, Sandra, Rosângela, Rosângela, você ainda está por aí, você colocou um pedido para entrar. Rosângela Cacilda é minha irmã, também é uma consteladora familiar, ela pode chamar mais gente para o meu vídeo. Então, peraí, gente, eu vou fazer uma foto aqui, eu vou printar aqui nós. Eu queria ouvir de vocês, né, a participação, se vocês querem colocar alguma coisa,
Quem me conhece aí na minha caminhada, a Rô colocou, enviou uma participação. Você ainda tá por aí, Rô? Rosângela? Não tá aparecendo aqui para eu aceitar você mais. Então, nossa, adorei poder falar tudo isso, adorei, porque não tem porquê, né? Isso mostra como vai saindo aquilo que eu vivenciei esse tempo e como me dá um reconhecimento, um apoderamento diante daquela Rosa Cristina Cavalcante Pereira, né? É filha de Raimunda Nonato Cavalcante Pereira, minha mãezinha, tão silenciada, meu pai Ramon Pereira, também que viveu, né? Ele é um Tupi-Guarani, minha avó Luísa, que viveram tantas dores, tanto silenciamento, nem sabiam quem eram na totalidade, né? Então é uma homenagem a eles, homenagem ao nosso povo, à nossa terra, homenagem aos povos originários, a nós, que possamos continuar essa caminhada. E quero agradecer quem pôde estar aqui, quem veio da... Oi, Rosângela. Estou acenando aqui para ela. Você quer entrar? Quer falar alguma coisa? É isso? Agradeço vocês, Gláucia, Paulo, Cristiane, Psi, Sandra, Lilia Martinelli. Então, @núcleo _sol _psicoterapia, meu endereço online. Em breve, acho que teremos um endereço também, novos endereços, novo endereço. Tem o endereço também do sublocação, @sublocação parcerias, né? E seguimos, tá bom? Então eu tô aqui, caso queiram fazer a sua retomada, iniciar, né? Eu sou uma iniciante também, mas dentro da psicologia eu sou uma iniciante. Eu acho que em Gestalt terapia, pelo que eu saiba, eu sou a única Gestalt terapeuta que está nessa caminhada e vivendo aí muitos acertos e muitos erros, frustrações, porque o povo da comunidade também está aprendendo a olhar para isso, né? Então, estamos todos aí caminhando nessa caminhada, nessa mata, reflorestando. Boa tarde, obrigada. Sigamos aí um feriadão, né, no Rio de Janeiro, Brasil. Vou terminar por aqui, vou desligar. Um abraço, obrigada.